Olá, queridos irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Agradeço pelo carinho de todos vocês que estão aí sempre assistindo os nossos vídeos e sendo edificado pela palavra de Deus. Eu estou aqui mais uma vez para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer ao coração de todos vocês para a nossa meditação, falando sobre o poder perdoador de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele é riquíssimo em perdão. E existe na Bíblia vários momentos que Jesus perdoou pessoas de seus pecados. E ainda hoje Jesus perdoa as pessoas dos seus pecados. Mas eu quero falar sobre uma mulher que foi perdoada de seus pecados, e essa história foi registrada por João, no capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus, que escreveu João, fala-nos sobre a mulher adúltera, a mulher que foi encontrada no próprio ato de adultério. Quando nós lemos esse texto sagrado, nós descobrimos que naquela época, quando uma pessoa era flagrada em adultério, como foi essa mulher, ela era levada para ser apedrejada, conforme estava na lei de Moisés. Só que quando esta mulher, nesse período, foi encontrada no ato de adultério, está escrito no Evangelho de São João, capítulo 8, que os fariseus levaram esta mulher e a colocaram diante de Jesus com o intuito de testar Jesus. Na realidade, não fizeram isso com compaixão daquela mulher, não fizeram isso porque a consideração de Jesus para eles fosse importante. Eles queriam, na verdade, colocar Jesus em dificuldades. E aí eles apresentam a pecadora, eles estão armados com pedras em suas mãos e eles então, colocando a pecadora diante de Jesus, faz-lhe uma interrogação dizendo: Senhor, essa mulher ela foi encontrada no próprio ato adulterando. A lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. Mas o Senhor, o que é que o Senhor diz sobre isso? Ora, se Jesus diz apedreja a mulher, certamente eles o acusariam dizendo que Jesus estava incoerente com aquilo que ele pregava. Se Jesus diz não, ninguém toca na mulher, tem que poupar a vida da mulher, certamente eles acusariam Jesus de estar contra a lei, a própria lei de Moisés. Jesus estaria indo contra a lei, sendo ele judeu. Então observe bem que há uma malícia. Esses homens religiosos queriam matar aquela mulher, punindo-a por causa do seu pecado, cumprindo a lei de Moisés, mas ainda queria deixar Jesus em dificuldade. Mas, para a felicidade daquela mulher, Jesus tinha uma estratégia para dar uma lição àqueles religiosos e também para libertar aquela mulher do pecado e libertá-la também da morte. Quando eles maliciosamente lançaram esta interrogação para Jesus, está escrito que Jesus, depois de ficar ali um tempo escrevendo e possivelmente recebendo de Deus orientação como agir diante daquela situação inusitada e perigosa, porque era uma armadilha religiosa que estavam fazendo para ele, Jesus, sabiamente, como sempre, e com seu coração amoroso, e com o intuito de libertar a mulher do pecado e da morte, Jesus disse para aqueles religiosos, que, repito, estavam armados, com pedras em suas mãos,
esperando, acreditando eles que Jesus entraria em dificuldade e depois executariam aquela mulher por causa dos seus pecados, cumprindo a lei de Moisés. Mas Jesus falou-lhes algo que eles certamente jamais imaginavam que Jesus lhes falaria. Jesus disse para aqueles homens que estavam tentando lhe pegar em alguma falha, Jesus, depois que esses homens insistiram muito, Jesus então endireitou, está isso no verso de número 7, e disse para eles: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha que coisa interessante Jesus falou. Jesus diz: aquele que entre vós está sem pecado, atire pedra contra essa mulher. Observe bem que Jesus não disse aquele que não tem pecado, ou aquele que nunca pecou, mas Jesus diz aquele que está, é presente. A primeira coisa que nós observamos é que Jesus convida esses homens para uma autorreflexão. Com essas palavras, Jesus está dizendo: examine-se a si mesmos, e se vocês, depois de fazer um autoexame, não encontrarem em vós mesmos nenhum pecado, aquele que assim acontecer pode atirar pedra contra esta mulher. Interessante porque está escrito na Bíblia que todos pecaram. E está escrito também na Bíblia que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo sequer. Todos os homens pecaram e todos os homens necessitam de Deus para ser perdoados dos seus pecados. E estes homens, quando ouviram de Jesus esta palavra que conduz os mesmos a uma autorreflexão e que eles automaticamente fizeram a tal reflexão, eles concluíram que nenhum deles, por mais religiosos que fosse, e mesmo estando ali querendo cumprir a lei, tinham capacidade de atirar pedra contra aquela mulher. Porque, obviamente, todos eles, cada um, descobriram e reconheceram em si mesmos os seus pecados. E viram a indignidade, ou seja, não eram dignos de matar uma pecadora, porque eles também estavam em pecado. Pode ser que naquele momento eles não estivessem com o pecado de adultério, mas eles reconheceram a prática de outros pecados e, reconhecendo a prática de outros pecados, consideraram que diante das palavras de Jesus, eles não eram dignos de atirar pedra contra aquela mulher. Glórias a Deus. Aí a Bíblia diz que quando eles ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Pronto. Os acusadores foram embora. Eles também reconheceram os seus pecados e viram que não tinham autoridade para lançar pedra contra aquela mulher pecadora. Se desarmaram e foram embora e ficou somente Jesus e a mulher pecadora. E é engraçado que Jesus, se for considerar suas próprias palavras, ele é a única autoridade que tinha poder e capacidade de atirar pedra contra aquela mulher, porque ele não tinha pecado. Ele nunca pecou. A Bíblia garante isso e nós cremos na palavra de Deus. Mas aquele que tinha autoridade para fazer isso, não veio para matar. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Quando aquela mulher ficou ali somente com Jesus, Jesus vendo que eles estavam só os dois, então Jesus disse para aquela mulher: "Ô mulher, onde estão os teus acusadores?"
eles não te condenaram? E ela disse, não, Senhor, nenhum deles. Jesus diz, olha, eu também não te condeno. Que palavra maravilhosa. Eu também não te condeno. Jesus está, nesse momento, liberando perdão para a pecadora. Aí você pergunta, pastor, esta mulher merecia o perdão dos seus pecados? Se nós olharmos com olhar humano, entendemos que ela não era merecedora do perdão de seu pecado. Mas Jesus não perdoa o homem por causa do seu merecimento. Jesus perdoa o homem por causa da sua necessidade. Aquela mulher não merecia, mas ela precisava. Ela não merecia ser perdoada porque de fato ela adulterou. Porque de fato ela foi contra a lei de Moisés. O que ela merecia era a morte. O que ela merecia era o apedrejamento. Mas Jesus não deu para ela o que ela merecia. Jesus deu para ela o que ela precisava. Se você, meu irmão, minha irmã, olhar para si mesmo, agraciado pelo perdão de Cristo Jesus, e você que ainda precisa desse perdão maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é necessário reconhecer que nós não fomos perdoados por causa dos nossos merecimentos. Vejam bem, olha como nós éramos pecadores. Nos envergonha as práticas dos nossos pecados, os nossos delitos contra Deus e contra a sua palavra. Se fosse por merecimento, nós nunca teríamos sido alcançados. Mas Jesus, Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos a punição. Nós merecíamos o jugo do pecado. Nós merecíamos a morte. Mas Jesus teve tanta misericórdia de nós que Ele nos deu o que nós precisávamos. E o que é que nós precisávamos? Nós precisávamos de perdão. E Jesus tem autoridade para perdoar. E por isso que Ele nos perdoou de todo o pecado. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, assim como aquela mulher foi perdoada, você também está perdoado. Quando ela voltar para casa, ela voltará de cabeça erguida. Ninguém poderá lhe acusar mais, porque Jesus perdoou seus pecados. Ninguém poderá levá-la mais à morte, que é o salário do pecado, porque agora ela estava perdoada de seu pecado. Jesus disse para a mulher, eu não te condeno. Eu não te condeno. Não significa que Jesus passou a mão na cabeça. Isso aqui é perdão. Ele está dizendo, agora você vai para casa e não peques mais. É preciso levar uma vida digna. É preciso ter responsabilidade. É preciso ter compromisso. A partir de hoje, você vai viver uma vida de comunhão com Deus. Você está perdoado. Vai para casa e não peques mais. Imagine a alegria daquela mulher. Imagine o que passou na cabeça dela, desde o momento que ela foi pega e desde o momento que ela foi conduzida, certamente brutalmente. Muito certo que foi de forma brutal, ela foi conduzida e levada, e as pessoas armadas com pedras e esperando só o momento de matá-la. E ela certamente pensou, hoje é o meu fim. Mas quando ela pensava que esse seria o seu fim, no caminho ela encontrou a vida, no caminho ela encontrou o perdão, no caminho ela encontrou Cristo, no caminho ela encontrou o poder perdoador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa quanto tens pecado, quão graves sejam os teus pecados, que você tenha essa alegria de encontrar Jesus. Ele está disposto a ter esse encontro contigo. E se você encontrar com Jesus hoje e confessar para Ele os seus pecados, eu te garanto que Jesus tem poder e Ele certamente te perdoará de todos os teus pecados. E você ficará livre do jugo da morte, principalmente da morte eterna, por causa do perdão que receberá de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue
te abençoando. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se o Senhor, nosso bom Deus, permitir.